medo de lidar com o desconforto pode ser o principal obstáculo para o teu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu quero conversar aqui hoje contigo sobre os obstáculos, sobre o desconforto que a gente encontra na nossa vida. E por que é tão importante que a gente aprenda a lidar com o desconforto. Mas antes disso, eu já quero te pedir para deixar o teu like aqui nesse vídeo e te inscrever aqui no canal. Quando a gente cresce, à medida, que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo que tem coisas que são super legais e tem coisas que não são tão legais assim. E o nosso instinto é evitar as coisas que não são tão legais, deixar pra lá, se manter com foco ali nas coisas que são boas, fazendo as coisas que realmente são boas, fazendo as coisas que nos deixam felizes imediatamente. E quanto mais a gente vai reforçando isso, mais vontade a gente tem de se manter nesse espaço, nesse ambiente onde as coisas são mais neutras ou que nos trazem uma resposta imediata de dopamina ou de felicidade. Que às vezes é comer um sorvete, assistir Netflix. Mas a gente precisa, na vida adulta, aprender a lidar com o desconforto. Aprender a fazer coisas que talvez a gente não esteja com tanta vontade, que talvez vão ser mais difíceis no momento. Por exemplo, encarar o processo de autoconhecimento. Parar e pensar na autorresponsabilidade. Qual a minha responsabilidade frente às situações que me acontecem? O que eu posso fazer? O que está na minha mão fazer a partir das coisas que me acontecem? Como eu posso mudar ou como eu posso pensar a respeito da minha história, levando em considerações as coisas que já aconteceram, as coisas que eu já fiz para os outros, ou as minhas emoções, os meus comportamentos, para que todo esse conhecimento de toda a minha história me impulsione daqui para frente. Parar e pensar e lidar com esse desconforto, que tem coisas que não são tão legais de pensar a respeito de nós mesmos, que em alguns momentos a gente pode não ter sido tão legal assim, que em alguns momentos a gente pode ter sido errado sim da situação. Então, parar e pensar na nossa história, pensar na nossa jornada, esse processo de autoconhecimento pode ser desconfortável em muitos momentos. E aí, por isso, a gente acaba evitando. É difícil pensar que talvez naquela situação eu não estivesse tão certa. É difícil pensar que talvez assistir Netflix todos os dias, ao invés de me exercitar, ou ao invés de pegar um livro, ou estudar para um conteúdo que eu preciso estudar, que eu preciso fazer uma prova, é mais difícil. Só que a maioria dos desconfortos são os que vão nos impulsionar. E o ponto é, não vai ser sempre desconfortável. Vai ser desconfortável nos primeiros momentos, nas primeiras vezes em que a gente está se adaptando a lidar com aquele desconforto. Por exemplo, também é que é desconfortável pensar ou sair da casa dos pais. Ali na casa dos pais a gente tem comida, roupa lavada, tudo, sempre tudo feito não por nós, A gente tem tudo na nossa mão, basicamente. E é desconfortável esse movimento de sair da casa dos pais, Eu já recebi mensagens de pessoas, nossa, eu penso em sair da casa dos meus pais, não tô legal, não sinto que é meu ambiente mais. E eu me senti assim já por muito tempo. E por uma questão muito de buscar uma independência, Eu senti que eu precisava desse movimento. E foi extremamente desconfortável. Mesmo eu querendo, mesmo eu sabendo que eu queria minha independência, foi muito desconfortável. Tanto que quando eu fui, a gente chega a duvidar da gente, se a gente é capaz, quando a gente sai, dessa zona onde estava muito confortável. E quando eu digo confortável, eu não tô levando em consideração o desconforto, porque mesmo que naquela situação esteja desconfortável, mesmo que esteja, Porque, por exemplo, na casa dos pais, nem sempre a gente se sente confortável, a gente tem um momento que a gente começa a perceber que a casa é deles e não nossa mais. Então isso gera um desconforto. Mas mesmo com esse desconforto, o outro lado é tão confortável que eu não tomo o impulso de encarar um novo desconforto. Porque é um desconforto que eu já conheço. Eu já tô ali naquele ambiente e aquele desconforto ali eu já conheço. Então, por exemplo, eu sei e eu quero
praticar mais exercício físico. Mas é tão bom estar ali na Netflix, mesmo que eu me sinta desconfortável pensando que eu deveria estar fazendo, eu conheço esse desconforto. Mas o outro eu ainda não conheço, eu ainda não fui para encarar. Eu ainda não me mantive constante encarando aquele desconforto para conhecer ele a fundo. Então, mesmo que às vezes a gente esteja desconfortável onde a gente está, é um desconforto conhecido. E é isso que às vezes nos mantém ali. E é por isso que tem um meme até, né, que diz, essa é a zona de conforto, que é, imagina o que é fora, né? Mas é essa mesma questão. Às vezes a nossa zona de conforto é desconfortável, mas é um desconforto que a gente já conhece e por isso que a gente tem tanto medo de sair dela. A gente tem medo porque a gente não conhece, a gente não se manteve constante fora da zona de conforto. A partir do momento que a gente se mantém constante fora da zona de conforto, aquilo ali se torna o nosso movimento e não se torna tão desconfortável. Mas então, Bruna, como que eu vou definitivamente aprender a lidar com o desconforto? Tem momentos em que a gente não pode pensar muito a respeito. Sempre, em todas as situações, mesmo quando tu sair dessa zona de desconforto ou de conforto, vão ter pensamentos que vão vir, pensamentos que vão surgir. E nessas situações a gente não pode pensar muito. Então, por exemplo, ir para a academia. Se eu acordo para fazer isso, mas aqueles pensamentos começam a surgir de e se eu ficar? E se eu não for hoje? Nossa, mas tá tão frio, né? Acho que eu vou ficar dormindo mais um pouco. Acho que eu vou amanhã ou eu vou de tarde. Mas tu já tinha acordado para fazer aquilo. Então a gente não pode pensar muito. A gente tem que agir, a gente tem que fazer sem entrar nos pensamentos. Então, fazer sem pensar muito. Ter objetivos claros. Então, anteriormente, antes de pensar em sair e de encarar o desconforto, qual é o desconforto que tu precisa encarar hoje? Eu sei que a gente vê por aí muitas coisas que a gente acredita que precisa fazer. Então, nossa, eu preciso acordar às 5 da manhã, eu preciso tomar um banho gelado, eu preciso ler 10 páginas de um livro, eu preciso sair para correr, eu preciso depois, na volta, fazer uma meditação. Então, tem muitas coisas que a gente acha que precisa fazer. Mas o que de fato tu precisa fazer? Qual o desconforto que tu precisa encarar hoje? Quais são os teus objetivos? Isso, todo esse comportamento que vai vir depois precisa estar alinhado com os teus objetivos. Porque isso precisa ter conexão, isso precisa ter um porquê para ti. Para que isso aconteça de fato, que tenha uma constância, precisa estar conectado com o teu porquê de fazer aquilo. Então, antes de tudo, para e bota no papel. A gente tem essa mania, esse intuito de não, eu vou fazer, então é isso que eu tenho que fazer, e eu vou fazer e vai fazendo, e aí daqui a pouco a constância não tá ali presente. A constância não vem junto. A constância não vem de brinde. E aí a gente pensa, putz, e dá mais passos atrás. Porque não tá conectado com o nosso porquê. Então a gente precisa parar. A gente precisa aprender a parar. Parar e botar no papel, parar e botar num bloco de notas. Quais são os teus objetivos? O que tu precisa fazer? Então, dos meus objetivos, quais são as ações que eu preciso ter? Quais são os desconfortos que eu vou ter que encarar? Quais são os obstáculos que eu vou encarar no meio desse processo de sair dessa zona de conforto? É importante também conhecer esses obstáculos porque a gente está fazendo uma previsão. E podem ser que apareçam outros obstáculos nesse meio do caminho. Mas dos obstáculos mais possíveis, eu já vou ter previamente conhecimento. Já vou ter claro, já vou ter mapeado. Então, pro nosso cérebro vai ficar menos desconfortável. Não vai ficar confortável, mas vai ficar menos desconfortável, porque eu já previ aquilo ali. Então, como eu vou lidar com aquilo ali agora? Eu quero te propor que tu saia desse vídeo e já pense a respeito dos desconfortos que tu precisa encarar. Quais são os movimentos que tu precisa fazer, pensando nos teus objetivos? Quais são os comportamentos que tu vai precisar ter? E lembrar sempre do teu objetivo.
porque ele é o teu porquê. No momento em que o medo, no momento em que a vontade de dar um passo atrás aparecer, ele vai ter que ser um suporte. Ele vai ser o teu motivo para agir, teu motivo para fazer aquilo acontecer. Espero que tu tenha gostado desse vídeo e que já tenha deixado o teu like e a tua inscrição aqui no canal.